Estou aqui com um grande amigo, o Alex. O Alex é um especialista nesse planejamento patrimonial. Ele vai explicar o que ele faz, de onde ele veio, como é que ele se formou nisso e como é que ele tem tido sucesso cada vez mais com os clientes dele. Esse tem sido um cara que tem ajudado muito a Fintrax também a desenvolver melhor o seu foco de funcionalidade em consórcio. Alex, obrigado por estar aqui com a gente, bom dia, e espero que a gente tenha uma grande manhã aí. Bom dia, Jota, bom dia a todo mundo, um prazer estar aqui com vocês. Primeiro agradecer a Ju por fazer o meio campo com a gente aí, para a gente montar esse fórum, né? Agradecer você também pela oportunidade de a gente estar conversando. E é isso, cara, eu acho que a Fintrax ela vem me ajudando muito durante um bom tempo, né? Mas assim, antes de falar isso, eu vou falar um pouco de quem é o Alex, que você perguntou, né? Isso. Eu trabalho com consórcio, cara, desde 2016, não, desculpa, 2014, né? Foi quando eu entrei dentro de uma administradora de consórcio que se chama HS Consórcios na época. Eu era aquele vendedor de rua, sabe, gente? Que vai na rua, vai batendo nas Pastinha? portas e de pastinha. Era um sapato por mês, porque o sola caía, porque tu estava caminhando na rua, né? Então eu trabalhei muito tempo nessa administradora. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Mais especificamente de São Leopoldo, perto de, de de Porto Alegre, 30 quilômetros de Porto Alegre e tudo mais. Então eu vendi consórcio de pastinha naquela época, né? Logo após isso eu tive uma oportunidade bem interessante de vir morar no Rio de Janeiro, né? Hoje eu moro no Rio de Janeiro, depois daquela época eu tive uma oportunidade de vir para uma empresa que chamava Ademilar. Eu acho que muita gente não conhece a Ademilar, mas sim conhece a Ademicon, A né? Que é, Demicon, né? que É é prima hoje irmã, será? é a mesma empresa, mesmo grupo, mesmo tudo, mas ela deixou de ser a Ademilar e virou a Ademicon. E eu vim aqui para ajudar a expandir assim, a área no Rio de Janeiro, a Demicon, né? A convite de um grande amigo que na época eu tinha. Então foi também, começando daquele jeito ali, passava, não sei se alguém conhece o Rio de Janeiro, aquela Talfa de Paiva eu fiz toda, virou Talfa de Paiva, depois virou Visconde, e fui indo todas essas ruas apresentando a Ademilar, e todo mundo perguntava, tá, mas quem é esse senhor Ademilar? Né? Era muito difícil naquela época também, mas a gente sempre mostrava que 75% do market share era no Sul, então a gente tinha muita força no Sul, mas estava expandindo no Rio de Janeiro. E naquela época, eu comecei a atender os escritórios de investimentos. Então, assim, naquela época, né, vocês do seguro de vida estavam dominando o mercado naquela época, né? E eu lembro que era muita época de bolsa, né? O assessor de investimento fazia muita bolsa, era boa aquela época. A galera do seguro de vida estava muito forte, teve aquela mudança de, 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 de Prudential que veio para o Brasil e tudo mais. O Jota ele participou desse change, e eu era o patinho feio, ninguém falava comigo dentro dos escritórios, né? Ninguém falava comigo dentro desses escritórios e foi legal porque me desafiou cada vez mais, porque eu chegava, sentava na mesa, ficava a manhã toda sentado na mesa do escritório e eventualmente falava assim, você vai falar comigo. Não, você vai falar comigo, porque eu tenho que te mostrar esse produto que é interessante para os seus clientes. Vocês não estão entendendo isso. Então, quando eu fui conhecendo esses escritórios de investimentos, né, fui aqui no Rio de Janeiro, eu fui em quase todos. Eu conheci na época um escritório de investimentos que eu fui convidado para trabalhar nesse escritório de investimentos. Na época o escritório tinha 100 assessores, 120 assessores, e eu fui um dos primeiros especialistas de consórcio que teve dentro de escritório de investimento fixo, né? E foi muito bacana, porque foi um desafio gigantesco. E na época que eu entrei, eu lembro que tinha um assessor que me ligou, né, na época, e falou assim: eu quero que você me convença que esse tipo de consórcio é bom. Aí eu falei assim para ele, meu irmão, eu não preciso te convencer, você vai se convencer nisso. Isso. Vamos conversar, vou te mostrar como é que funciona. Então, assim, foi um desafio gigantesco. Por quê? Por que teve esse desafio gigantesco, gente? Porque assim como no seguro de vida, assim como na previdência, assim como na bolsa, assim como tudo tem preconceito, né? Muitas pessoas têm preconceito. E com o consórcio era a mesma coisa. Seguro de vida não presta, previdência não presta. A gente até conversou sobre isso, né, Jota, antes de entrar aqui. Exato. Exato. Então, era a mesma coisa com o consórcio. As pessoas tinham que entender o produto. Deixou de ser um produto de prateleira dentro de operações bancárias, mas também ele veio para administradoras de consórcio fazer o negócio rodar mais redondinho assim, né? Então foi ali que eu entrei no mercado financeiro. Foi através claro, atendendo os outros escritórios. Eu conheci esse escritório que eu fiquei 5 anos dentro desse escritório de investimentos. Eu fui o primeiro especialista dentro da área, né? O escritório, um ano passado teve uma
umas mudanças lá que não tem mais área de consórcio, mas assim, sou extremamente grato a tudo, sabe? Lá eu aprendi muito, dentro do escritório de investimento você fala com pessoa que sabe muito, que sabe pouco, que você ensina, então você está dentro de um ambiente onde você aprende muito, né? Então, assim, sou grato por isso, eu acho que foi uma experiência incrível, mas assim, só para você ter uma ideia, quando eu saí o ano passado, a área estava super, super tranquilo, super bem, nós estávamos super bem, estava todo mundo super bem, né? Eu estava todo mundo feliz e a gente saiu de lá deixando 980 milhões vendidos no mês. No ano, perdão, no ano, tá? Em carta de crédito, né? Então, tivemos esse grande upside dentro da operação e que foi um case de sucesso para outros escritórios, né? Então, logo em seguida, eu saí desse escritório e fui para um outro escritório muito grande da rede, que se chama Fame Capital. Acho que tem um pessoal da Fame aqui que eu vi aqui antes, né? Cuidar da área São usuários que gostam bastante também. É tudo galera tua aí te dando aí, dizendo já do professor que está aí falando com a gente. Tá todo mundo aí. Eu não consigo ver. Depois eu Né, vejo mas ali. tá aí, pode deixar que depois a gente vai fazer o brainstorm aqui. Legal, legal. Logo em seguida eu fui para um escritório que hoje é o maior escritório de investimento, que é a Fame Capital, né? Eu fui montar a área de crédito PF, mas voltada para varejo, né? Lá são muito right ticket, né? Então, assim, não tinha essa área de varejo. Foi muito bacana, foi muito legal tudo que a gente montou lá. Só que em seguida, cara, eu tenho... Como é que eu posso falar para vocês, assim? Eu tenho muito aquele desejo de montar um negócio e montar um negócio do zero, sabe? Assim, montar um negócio do zero, cara, eu quero montar esse negócio do jeito que eu acredito que seja certo, que deu certo nas outras instituições, que eu acredito que possa dar certo aqui também. Aí foi quando a convite da XP e a convite da CS4, os dois juntos, me convidaram para montar essa área dentro da CS4, que hoje a CS4 ela é um escritório B2B que atende os escritórios de investimentos, totalmente focado em seguro de vida, né? Hoje as pessoas que estão dentro da CS4, que é o core business da CS4, é seguro de vida. Então assim, a gente tem 20 comerciais de seguro de vida que são extremamente profissionais no produto, que são caras que são a gente gosta de falar que são os faixa preta do seguro de vida. Todo mundo conhece o Jota, todo mundo conhece o Pureza, porque são naquela época que vocês estavam lá. Então, assim, todo mundo é fera em seguro de vida. E foi onde a CS4 se destacou no mercado, entrando dentro dos escritórios. Então, eu cheguei para montar essa área de consórcio, né? Eu gosto muito de falar que era o que eu fazia antigamente dentro de uma administradora, sim, e visitando os escritórios, mas agora eu estou fazendo via CS4, que é o meu xodó agora novo, que eu tenho certeza que vai arrebentar muito aí durante esses próximos anos. Então, nosso trabalho hoje, né, é assessorar os escritórios que não têm especialistas, né? Eu lembro que numa instituição financeira que eu trabalhei antes, a gente montou isso, né, dentro já existia, claro, mas a gente profissionalizou esse negócio de ter um especialista dentro de cada escritório, né? Então, isso dá muito certo, aquele tete a tete, aquela conversa, aquele perto, está perto. Mas hoje, meus comerciais de consórcio, eles ficam rodando 3 escritórios, cada um roda 3 escritórios para poder atender esses escritórios de investimentos. Então, a Fintrex veio nessa mudança, né? Porque eu conheci a Fintrex lá na Fame Capital, com um colega, a gente entrou numa reunião lá para fazer a migração, enfim, e logo eu saí. Só que quando eu saí, eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar a Fintrex. Nesse meio tempo, eu fui almoçar com uma assessora minha, que é uma grande amiga minha, que ela é cliente da Fintrex também, que é a Paola, acho que ela está aqui, ela disse que ia entrar hoje, se não entrou, eu vou cobrar ela depois. Ela me manda um link e fala assim, ó, preenche esse link aqui, porque preenche esse link aqui que eu preciso fazer um planejamento financeiro para tua vida. E eu falei, cara, que legal isso, né? E eu fui lá no escritório dela e vi a ferramenta, assim, caraca, que loucura essa ferramenta. Quando eu olhei a ferramenta, conversei por ele, eu falei, cara, é a ferramenta que ela tá usando, né? Então foi ali que eu entrei de cabeça para usar a Fintrex, e hoje ela todo mundo me pergunta, Alex, quem é que é seu operacional? É a Fintrex. Alex, quem é a pessoa que consegue organizar o seu CRM? É a Fintrex. Então, com conversas com Pureza, a gente foi profissionalizando cada vez mais a ferramenta, foi encontrando mais alternativas para trazer, para mostrar para o cliente qual que seria, de fato, o custo daquela operação, porque é isso que vende. Muita gente no mercado, só para vocês entenderem, gente, aqui, o mercado de consórcio fala muito em SET, TIR, custo efetivo total, né, e TIR. Mas por que eles falam muito de custo efetivo total e TIR? Eles falam muito isso para fazer hedge em operação de investimentos. Eu tenho XPTO, tem 1 milhão aplicado, eu quero tirar 10 mil para pagar o valor da parcela.
Só que ele sabe na linha do tempo quanto que isso vale a pena e quando isso não vale a pena. E era isso que ficava muito na minha cabeça. Cara, será que vale a pena isso? O cara vai tirar o dinheiro dele, vai perder para inflação e o dinheiro dele lá no final vai ficar isso aqui? Será que a conta está sendo feita certa? Aí foi onde a gente sentou junto e conversou, cara, vamos entender isso aqui e vamos montar isso dentro da Fintrax. E hoje ela é minha aliada em todas as reuniões. E digo mais, e quando eu apresento isso para o cliente, e ele já conversou com X assessores, com X escritórios, ela sempre volta falando que ninguém me mostrou isso. Então é aí que a gente ganha o jogo. É aí que é onde eu comecei a ganhar o jogo. E daí eu comecei a falar com a Juliana, não sei se você fala de Ju e a Lara, vamos focar nisso aqui para organizar, deixar bem redondo isso aqui, para a gente poder cada vez mais expandir esse negócio. Né? E como que a gente expande isso? Mostrando para o cliente o quanto isso vale a pena para ele. Eu gosto muito de falar que a gente entrega o ROI, né? A gente entrega o ROI para o cliente, não é só aquele planejamento, a gente entrega o ROI. Cara, se isso no longo do tempo vai durar tanto, tudo mais. E a Fintrax, ela veio para me ajudar nisso. Me prolonguei, mas eu queria deixar a resposta muito bem elaborada, porque está me ajudando muito nisso também. Não, Alex, é ótimo. Vou até pontuar algumas coisas muito legais aí que você falou. Primeiro, vendedor, pastinha, porta a porta, é um cara que força bastante o máximo dele. Tem gente hoje que não quer trabalhar. E quem trabalhou cria musculatura de aguentar não, de pegar, bater carro. Tudo que acontece de problema com os outros, que parece um problema enorme, quem já batalhou bastante, não tem. Isso me faz lembrar sempre que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Não tem jeito. Para ter sucesso tem que trabalhar, tem que fazer o que os outros não gostam de fazer. Porque não é, não, é muito bom, tal. Não, é sofrido. Né? Que nem, você é triatleta, sofre, mas no final Tento. mas no final tem aquele prazer, né, de ter feito o máximo que conseguiu. Não é só ganhar, é curtir a jornada, e isso você colocou muito bem. Outra, a gente falou, as dores dos clientes. O mau atendimento em qualquer tipo de modalidade, seguro de vida, consórcio, investimentos, tudo é uma experiência ruim para o cliente que não mais vai comprar esses tipos de produto e se fecha ali. Então, esse é um outro tema importante de por que também a Fintrax ajuda a saber se vale a pena ou não, porque tem momentos que não vale a pena e a gente tem que saber tirar o pé e dizer para você não. E esse vai te recomendar para outros que estão pensando em comprar que sim, para esse vai valer a pena. Então, não é uma venda que te faz o futuro, mas sim ter clientes que te tratam, te recomendam ao longo do tempo, isso é muito importante. E a outra é a questão dos cálculos. Os cálculos que levam a essa conta de se vale a pena ou não serem mostrados dentro de um produto chamado relatório, que é o que a Fintrax ajuda a fazer, materializar as hipóteses levadas se vale a pena ou não. E eu acho que isso também é outra coisa que você disse. E a Fintrax ainda é isso, né? Aquela ferramenta que a gente abre todo dia para ver se já colocou lá no teu fluxo quem tem que atender, se já fez os planos que tinha que fazer. Então, acaba que a gente fica feliz, por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Tem muito assinante nosso, cara, que assina desde lá de 2021, mas não entra na ferramenta mais. Daqui a pouco a gente chama ele e fala, olha, poxa, faz tempo que você não mexe, né? Vamos ver como é que tá. Ele fala, não, mas tem tudo isso? Sim, a gente está crescendo. A Fintrax é um organismo vivo, ela cresce todo dia com novas funcionalidades e as pessoas se afastam, esquecem, depois vira custo, né? Mas dentro do planejamento patrimonial, Jota, até para você entender, quando o cliente ele chega para nós perguntando assim, até uma dica para vocês, tá, gente, sobre consórcio, tá? Aqui é totalmente já voltado ao produto. Quando o cliente ele chega para você falando, eu preciso comprar meu imóvel para daqui 2 meses, daqui 3 meses, esse cliente ele já é 70% que não é para consórcio. Não. Ele não é para consórcio. Por quê? Existe uma operação, né? E também eu gosto muito de falar que existe não só uma operação, mas existe um limite onde isso vale a pena ou não vale a pena. E eu sou muito claro sempre com nossos clientes, por isso que eu acho que eu estou levando essa vida de consórcio há muito tempo, né? Porque eu sou muito claro em tudo que eu falo e mostro também.
chega um momento que você dá um lance do consórcio que não vale a pena você contemplar aquela carta, porque o custo está maior que do financiamento, se você jogar no longo prazo. Porque o consórcio tem o reajuste e tudo mais, se jogar no longo prazo, isso não vale a pena. Então, na Fintrax eu consegui mostrar isso. Então, quando o cliente ele entra na reunião e fala assim, Alex, eu preciso comprar um imóvel para aqui 2 meses, eu chamo ele para a reunião, eu participo da reunião, eu mostro para ele a operação, mas eu mostro que não vale a pena. Aí muda o discurso. A gente tem que saber o timing de saber quando que muda o discurso ou não muda. O discurso muda por quê? Porque você fala para ele, cara, isso aqui, o consórcio, ele é um planejamento patrimonial. Você vai planejar uma compra futura. Quer ver? Eu vou te mostrar na tela como que vale a pena esse produto, se você não ofertar esse lance livre e você participar dessas opções de lance fixo que tem dentro desse grupo. Olha como vale a pena. E aí você vira o jogo. Aí você traz para o cliente, né, que, que, que isso vale a pena para ele, esperar a contemplação e automaticamente ter essa contemplação. Então, esse alinhamento de expectativa e mostrar isso para o cliente vale a pena. Muita gente chega e fala assim, eu já vi vários gurus de internet, né? Eu gosto muito de brincar, com você, pô, por que você não abre seu Instagram? Você falou, tem que mostrar o seu Instagram, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu tenho muito guru de internet, eu não quero ser só mais um, né? Eu quero realmente entregar para o meu cliente e para a empresa no qual eu represento, para os meus sócios, a melhor alternativa, e é isso. Então, como eu viro essa página, falando assim, cara, pensa nesse longo prazo. Isso é muito importante se pensar, gente, junto com o cliente. Pensa no longo prazo, mostra no Fintrax como que vai a parcela dele durante esse período. Quanto que está rendendo o dinheiro dele. Ela cai ali durante o período que ele vai fazendo os aportes anuais ali do consórcio e tudo mais. Mostra isso para o cliente que ele olha no final da linha que vale a pena você planejar a compra. Se o cliente chegar na mesa de vocês para comprar no curto prazo e ofertar um lance, por exemplo, de 70%, cara, procura o financiamento. Eu não indicaria isso para você, justamente porque hoje a taxa de juros ela tá caindo, vai cair daqui a um tempo. Sim. Já os financiamentos, os bancos já estão com mais fôlego de funding para poder liberar o recurso, né? Então a gente olha, por exemplo, o Itaú liberando financiamento a 12%. Não é um custo alto, mas ele é abaixo da Selic e automaticamente ele consegue fazer hedge. É uma situação assim. Então você precisa mostrar o custo efetivo total da operação no longo prazo. No curto prazo, se o cliente oferta o lance livre, cara, às vezes não vale a pena. E isso que vira o jogo, é isso que ganha o jogo. Eu tive um caso, vou falar um case agora, que o cliente chegou para a reunião querendo comprar o imóvel em 2 meses. Só que em 2 meses eu falei, cara, consórcio não vai dar. Mostrei a simulação para ele, você vai participar de um lance limitado aqui lá em cima, que ninguém pode dar mais que isso, enfim. Só que não vou conseguir te ajudar nisso, mas se você pensar nisso no longo prazo, eu consigo te ajudar. Para ele ter uma ideia, o investimento dele que ele faria mensal para esse curto prazo, ele ia pagar uma parcela de quase 20 mil reais. Né, um aporte mensal de quase 20 mil reais. Quando eu mostrei ele pensando no longo prazo, ele ia pagar 3,5, ele falou, como assim? Eu não entendi isso. Esse cara, isso aqui é planejamento de compra. Então, tudo que você planeja, você paga mais barato. Então, foi esse o papo. Foi esse. Então, dentro do planejamento patrimonial, que é o assunto do nosso assunto hoje, o consórcio ele se encaixa muito bem justamente porque ele é um planejamento de compra. O consórcio é um planejamento futuro. O consórcio é investimento, ele se torna investimento depois da contemplação, dependendo de como você contemplar essa carta. Ele compõe patrimônio, não necessariamente Exatamente. um investimento para atrelar com investimento de mercado, mas ele é patrimônio. Assim como o seguro de vida, quando eu falo que ele também é um patrimônio, ele é um patrimônio porque ele se materializa num sinistro, que seja morto ou vivo, ele está lá. E as pessoas às vezes ficam querendo comparar se vale a pena A ou B, comparando só com o investimento, não. Mas como patrimonial, sim, Isso. o consórcio faz parte de planejamento, não é um produto de compra imediata, né? Exatamente. Eu gosto muito de brincar, até depois eu vou passar um slidezinho aqui para vocês, do quando ele se torna investimento, entendeu? Então, assim, você falando com o seu cliente que o consórcio é um planejamento de compra e durante esse período que ele é de longo prazo acontecer alguma coisa no meio desse caminho, você tem outras alternativas para fazer. Né? O que é essas outras alternativas? Vender a carta, você pode botar o imóvel para alugar, né? Você pode botar o imóvel para alugar e ter a rentabilidade desse aluguel, que é uma coisa que a Fintrax está entregando para nós hoje. Você pode comprar um imóvel próprio, moradia, né? Pode comprar casa da praia, casa de campo, construir, reformar. Então ele tem o que fazer com essa filho, carta. Né, que está começando a vida, às vezes. É isso, né? Eu tenho clientes que compraram o consórcio quando o filho tinha 2 anos de idade. Esse aqui é pro meu filho. Ah, vale a pena eu pegar o dinheiro e investir todos os meses lá na renda fixa? Vale.
Vale Nem muito a pena, vale. gente. Mas será que vai manter-se, né? Ou seja, dentro do A dor de planejamento? barriga vai passar? Vai o mesmo Vai vai embora. colocar? Entendeu? Então, assim, não coloca. Ah, vou fazer um churrasco, faltou dinheiro, não vou colocar. Isso. Aquilo gera compromisso com o Obrigatoriamente. filho Isso. dele. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que o consórcio, às vezes, ele se torna um investimento quando ele é contemplado. Quando ele não está contemplado, ele é credor, ele não é devedor ainda. Mas depois da contemplação, você tem um leque de opções para você utilizar ele. Então, muita gente fala assim, poxa, mas o consórcio não é para mim. Eu concordo em parte. Se você não consegue pagar a parcela, eu concordo 100% que você não tem isso. Mas um dia da sua vida, você vai querer comprar um carro, vai querer trocar de casa, ou você vai querer comprar uma casa para seus filhos. Então, você se planejando para isso, você consegue fazer via consórcio de carta de crédito de consórcio. Então, é esse o discurso. O consórcio é um planejamento de compra que no futuro ele pode te trazer um investimento, ser como um investimento. Mas eu não gosto de vender e usar aquela palavra investimento, porque isso Uhum. faria, vamos dizer que faria Comparativos. um Começa a comparar coisas. comparativo. Mas o consórcio eu estou pagando uma taxa de 1%, onde eu posso receber taxa de 12, 15% ao ano no investimento. Então, eu uso como asset allocation, né? Faça a operação de asset allocation para poder aumentar o patrimônio. Para quem não sabe, asset allocation é você usar a rentabilidade da carteira para pagar o investimento. Mais ou menos isso, no português correto, né? Usa a Sim. rentabilidade da carteira para poder pagar o investimento, o consórcio. Então, é assim que funciona, é assim que a gente olha o consórcio hoje no mercado, né? Entendendo que ele é um planejamento de compra, você planeja aquela compra futura e também ele te traz um custo efetivo total ou até mesmo um tiro muito baixo comparado ao financiamento, e isso tudo com muito cuidado. Então a Fintrax hoje ela traz isso na ponta do lápis, na ponta da caneta. Você pode ver quem usa que não aparece 7, aparece o custo da taxa de administração. Por quê? Ela aparece fluxo de caixa. E era essa a minha dor, Exato. e era essa a dor do Exato. cliente. Tá entendendo? Então, é mais ou menos isso, o Jota, Boa. que eu. O Alex, pô, é riquíssimo isso até para quem ainda não. Eu mesmo já te falei que não sou especialista em consórcio. Sei, a gente tem vários amigos aqui especialistas. Os Kings aí estão por aí também, que legal. Legal. Fico contato de ver, assim, feliz de ver os amigos. E a gente vai ter agora o primeiro congresso do Minha Vida Protegida, que vai começar sexta-feira. E um dos temas tocados em planejamento financeiro patrimonial vai ser o consórcio. Até nessa Legal. alusão do seguro de vida, porque o MVP ele é focado no minha vida protegida. Como é que eu protejo a minha vida? E o consórcio tem isso também, né? Porque ele carrega com ele um seguro prestamista ali dentro, né? Que também pode ser, numa fatalidade, faleceu, ele já tem essa carta contemplada também. É uma das Isso. hipóteses. Então, assim, eu sei que você tem uma apresentação, e essa Uhum. apresentação tem uma construção não só matemática, como emocional. Eu gostaria que você apresentasse, porque eu sei que você vai fazer ela encurtada, a Eu encurtei apresentar ela teu bastante, PowerPoint. cara. Não, mas é isso É, mesmo, porque aqui a gente vai depois para o brainstorming, mas é interessante isso. ver que depois vai entrar uma parte do relatório da Fintrax aqui, mas você também toma o cuidado de preparar isso. Por favor, Alex, É, dá uma aulinha. exatamente. Eu sou Exatamente. comprador, faz de conta, você vai estar É falando aqui. isso. É isso. Mas, Jota, o legal de entender tudo isso, que esse meu PowerPoint aqui é um PowerPoint que eu apresento para os escritórios de investimentos, onde tem também as pessoas que têm o preconceito com o produto. Mas eu sempre gosto de falar e de mostrar sempre para eles o porquê que eles têm esse preconceito, né? Porque o mercado ele está se falando, que é o que eu coloquei aqui na tela. O mercado se fala, né? Escritório de investimentos adota o consórcio na carteira sem preconceito, de carros, cirurgias plásticas, consórcio além indicado, consórcio além da contemplação. Então, assim, olha como é que está o mercado. Se ele fosse um produto ruim, eles não estariam de evidência no mercado. Tá? Modéstia à parte, desculpe, não quero me apresentar, não quero falar aqui não, mas essas 3 reportagens foi o que eu participei, tá? Então, quem puder dar uma lida depois, então, não estou querendo vender meu peixe aqui não, né? Mas essas três Não, reportagens foi o que eu participei. e são organismos importantes, é Estadão, Infomoney, não é qualquer coisa que entra É, nisso, né? exatamente. Então, assim, são fontes de comunicação que são totalmente grandes no mercado hoje, né? E a gente olha cada vez mais, se digita o Google no consórcio, você vê lá, a Quinta Dar lança o consórcio,
Então, várias empresas lançando consórcio, o PicPay lançou consórcio, todo mundo lançando consórcio. Então, quando eu chego isso aqui para apresentar para vocês e para os escritórios, o que eu falo, cara? Os clientes de vocês estão sendo abordados. Sim. Todo mundo está sendo abordado. Todo mundo tem um amigo que já começou a trabalhar com essa operação e está hoje oferecendo para todo mundo, né? E você pode ver aqui, ó, consórcio, muita gente fala consórcio é coisa para pobre. Desculpa, consórcio é coisa para pobre. Olha que consórcio, um foco em bens de luxo, ganha mercado e entenda isso. Então, assim, muita gente também está indo para o consórcio para comprar bens de luxo, né? Então, assim, gente, o mercado de consórcio está cada vez mais aquecido. Cada vez mais aquecido. Por isso que eu falei lá no vídeo que a gente lançou, que é um produto que está em alta. Está em alta por quê? Por causa de taxa de juros alta, produto ele tem custo baixo e cada vez mais está sendo profissionalizado isso. O consórcio antigamente existia um preconceito, porque o consórcio XPTO quebrou. Esse dia eu vi uma live de um influencer aí, CFP, que falou o seguinte: não, o consórcio, a empresa de consórcio pode quebrar, mas desde 2008 existe uma lei que é do Banco Central que segura o consorciado, que é a Lei 11.7951 de 2008. Essa lei, ela tem todas as regras do consórcio. Se uma empresa de consórcio quebra, outra administradora assume os grupos e libera as contemplações. Ou senão o Banco Central intervém na operação e libera o recurso das pessoas que estão naquele grupo. Por isso que existe um adendo dentro dessa lei que se chama patrimônio de afetação. Então, no patrimônio de afetação, o que é do administrador, o que é do consorciado, e isso não se mistura, né? Então, por isso que essa lei ela veio para assegurar o consorciado. Então, aquele papo que existia lá atrás, meu próprio pai, querido, eu não sei se eles queriam entrar aqui, não sei se ele entrou, ele falava, não, o consórcio ali da rua quebrou, não sei o quê, os caras sumiram com o dinheiro, né? Então, tem tudo isso que veio para profissionalizar o negócio. Então, vocês estão entendendo que tudo evolui? E o consórcio foi um dos produtos que A mais evoluíram. regulamentação do mercado vem, que nem criptos, Exatamente. já estão entrando com regulamentações. Quando Exato. surge, a coisa ainda não é assim. E outra, o número de empresas agora ofertando o produto Cada vez aumenta mais. possibilidades aí também, né? Como você falou de Quinto Andar e PicPay. Exatamente, tem várias empresas que estão assim, até uma novidade para vocês aqui, você vai ver o consórcio dentro do aplicativo do iFood daqui uns dias, tá? Eu que trabalho por dentro do mercado, eu já ouvi esse papo, dentro do iFood vai ter o consórcio do iFood lá, então você também ideia. Tem do Uber, né, Uber Driver, Será que tem eles o... entregam rápido também? mas ia ser bacana. Mas assim, então é isso, gente, eu sempre trago isso aqui para dentro dos escritórios justamente para eles entenderem que o mercado ele está extremamente aquecido, tá bom? Aqui, tudo que eu gosto de falar, eu acho que tem gente do mercado, eu vi aqui que, poxa, tem uns amigos aqui queridos aqui no grupo que trabalham com consórcio e tudo mais, mas isso aqui é chovendo molhado, mas para quem não é chovendo molhado, só para as pessoas entenderem, eu vou falar bem rápido aqui, o que o consórcio é um grupo de pessoas que se autofinanciam para adquirir um bem. Isso é um consórcio. Nós todos queremos comprar um iPhone, né? Eu faço sempre a mesma piada, a mesma frase. Todos aqui queremos comprar um iPhone, nós estamos em 88 pessoas, cada um entrega R$ 1.000 ali, então todos os meses nós temos R$ 8.000 para poder, temos esse recurso para poder comprar esse iPhone, né? Então, é isso que é um consórcio, um grupo de pessoas que se autofinanciam para adquirir um bem, tá? Seja ele imóvel, veículo ou pesados, né? Então, assim, o produto ele leva muito para a parte de imóvel, aquisição de imóvel, construção e reforma, investimento e renda. Eu vou falar isso aqui para vocês lá no final, mas Alex, você falou que o consórcio é um investimento, mas eu vou mostrar quando ele se torna investimento. E uma coisa aqui que é muito interessante, que é o que está em financiamento imobiliário. Se o cliente ele tem um financiamento imobiliário caríssimo, que já leva para o longo prazo, Exato. a gente sempre pede para ele trazer o extrato para fazer o comparativo dentro do Fintrex. E dentro do Fintrex eu consigo mostrar para ele se vale a pena ele quitar ou não o financiamento com o consórcio. Ou E eu seja, a confesso para troca de você. dívida, né? Ou seja, se vale a Exatamente. pena ou não, dada a taxa de juros que ele tem lá, vis-a-vis o que ele poderia Ex comprar no consórcio hoje. exatamente. E por outro lado, muita gente não percebe isso, tá? E isso é muito importante a pessoa entender. Que ao mesmo tempo que ele precisa ser contemplado para fazer a interveniente quitante de quitar o consórcio, ele precisa fazer um aporte de recurso, que é o lance, né? A oferta de lance, você oferta o lance e contempla essa carta. Mas vocês já fizeram o cálculo para saber quanto que ficaria se ele trouxesse esse lance para valor presente do financiamento? Se valeria a pena? É essa pegadinha que ninguém fala para os clientes.
que às vezes é mais vantajoso ele trazer para valor presente o financiamento, quitando as de trás para frente, né, das parcelas que você amortiza, na verdade, de trás para frente, e às vezes vale mais a pena você amortizar de trás para frente do que fazer um consórcio apertar um lance e contemplar essa carta. Mas isso ninguém fala. Eu falo, perco venda, mas eu ganho o cliente em outras Sim. coisas, ele me indica 10 clientes depois, tá? Então tem muita coisa que precisa ser vista e precisa ser desenhada e precisa ser mostrada para o cliente, tá? Mais uma vez, esse é o método de trabalho que me fez ficar até agora no consórcio, tá bom, gente? Não é que eu vejo por esse lado, que às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Tem muito vendedor que fala, poxa, mas você está falando besteira, mas cara, você já fez o cálculo? Não, o cálculo não é esse, também mostra o cálculo correto, né? Então, assim, é um método que eu vejo que sim me fez chegar até onde eu cheguei hoje na operação de consórcio e essa longevidade que eu tenho, tá? Carros também, carros novos e usados, a questão de veículos off-roads. Aqui é uma novidade de adquirir embarcações, jet skis. Então, assim, tudo hoje você consegue fazer consórcio e justamente também você consegue fazer consórcio até de festa de aniversário, casamento e tudo mais, né? Tudo isso você consegue fazer o consórcio. Mas, por outro lado, eu vejo esses produtos que vocês podem ver que eu até não coloco aqui na tela, porque às vezes vale mais a pena você realmente botar o dinheiro, investir e para fazer essa compra lá na frente, tá? São coisas que às vezes a gente não mostra, porque a gente faz o cálculo na linha e vê, cara, vale a pena ou não vale a pena? Então eu nem mostro muito isso, mas existe consórcio de serviço, né? Para implante capilar, enfim, cirurgia plástica, tudo isso tipo existe consórcio, tá? Telefone celular, computador, videogame, tudo, né? E, Então, Alex, assim, nesses casos, por exemplo, é que eu falo muitas vezes, pessoas falam de poupança, capitalização não é bom. Para uma pessoa de baixa renda, se ele não se doutrinar a pagar o carnê de um consórcio, talvez ele uhum, não faça essa cirurgia que ele quer fazer, é, talvez ele não dê essa festa do filho. Então, não é é, se vale a pena ou não, porque tem essa outra perfis. questão do planejamento ser incorporado para realizar o que ele precisa realizar. Então, assim, valer a pena ou não financeiramente, ok. Mas para algumas pessoas, se não fizer assim, não vai ter. Exatamente. É aquela pessoa perdulária, né? A pessoa que é perdulária, Sim. ela não vai conseguir. Então, assim, se a pessoa é perdulária e ela quer fazer esse objetivo, ela faz o consórcio para esse tipo de operação, né? Você Então, protege ele dele esse, mesmo, né? Porque daí você esse, tira o dinheiro da mão, põe em algum lugar que ele não tem acesso, daí ele não tem como parar no meio do caminho, né? Tipo, você lembra que eu falei no início ali que eu tinha um cliente que fez 2 consórcios para os 2 filhos dele, que tinha um de 2 e um de 4 anos? Na verdade, ele fez só o de 2, né? Ele fez isso porque ele é perdulário. Ele sabe que se eu não fizer isso, eu não vou guardar. Eu me conheço. Eu vou ver o dinheirinho lá uhum, na conta, eu vou gastar. Então eu uhum, quero fazer para me. E outra coisa, Alex, preciso que seja débito em conta. Se eu ver na minha conta, vai morrer esse dinheiro. Então, ele é perdulário, ele se sentiu na obrigação de fazer essa obrigação, não, perdão, não é essa palavra, ele se sentiu mais seguro em fazer essa operação do que você todo mês mandar lá, né, esse dinheiro todos os meses. Claro, se a gente for jogar no longo prazo e botar na caneta, cara, às vezes é mais vantagem mesmo você colocar na renda fixa, mas e aí? Você vai ser aquela pessoa rigorosamente você vai mandar todos os meses R$ 1.000 ou, não, eu tô quebrado, você vai mandar 500. Tá entendendo? uhum, Tem uhum. tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Esse cliente, no fim, ele resolveu por isso justamente porque ele tem ele é perdulário, né? Mas vamos lá, aqui. O que eu sempre trago também para dentro dos escritórios, que é o Financial Planner, né? O Financial Planner hoje ele é um aliado sensacional que existe para a pessoa que trabalha com o planejamento financeiro dos clientes, né? A gente falou do Financial Planner aqui, mas planejador financeiro, assessor de investimentos, enfim, qual for, esse corretor de seguros, qual for o seu caminho, né? Então, o Financial Planner ele te ajuda nisso. O Fintrex ele é um Financial Planner, então que te ajuda a descobrir as dores do cliente. Isso que é muito bacana de falar. Então, como que eu descubro dentro desse Financial Planner se o cliente ele é cliente para consórcio? Depois o Jota vai dar um spoiler também, que está sendo criada a página de lead lá, né? Então depois você vai falar Sim, isso. Mas sim. depois que você fizer essas perguntas, né? De ter algum objetivo de aquisição nos próximos anos, de quanto e quanto tempo se troca de carro, tem filhos, qual idade? Possui dívidas, financiamento, né? Alguma coisa assim? Qual é a sua capacidade de poupança mensal? Como você costuma adquirir bens, à vista, financiado ou parcelado? Essas perguntas são Uhum, cruciais para saber se o cliente ele tem o perfil de consórcio ou não. Por quê?
você sabendo o cliente respondendo essas perguntas para vocês, você vai saber direcionar. Opa, ele troca de carro em 3 anos. Eu consigo uma operação de consórcio aqui, onde ele oferte o carro dele de lance para ele trocar esse carro daqui 3 anos. Vou conversar com ele sobre isso. E como que eu abordo isso? Aí é totalmente pitch comercial, gente. Você nunca pensou em fazer isso com consórcio? Não chegar, pô, faz isso com consórcio. Aí é vendedorzinho normal. Faz isso com consórcio. É jogar a pulga na orelha do cliente e falar: você nunca pensou em fazer isso com consórcio? É totalmente diferente essa abordagem do que uma abordagem de, poxa, faz com consórcio. Vamos falar sobre consórcio. Você E nunca até pensou? uma pergunta, né? Já teve alguma experiência com consórcio? Porque às vezes teve uma experiência ruim, né? E fica aquilo já machucado. Então, compensa perguntar isso também. Ou algum amigo teve, ou o pai Exatamente. teve, ou sei lá, né? Exatamente. Exatamente. Normalmente, essa segunda pergunta vem da resposta dele. Sim, Nunca pensei em fazer consórcio ou já tive experiências ruins com consórcio. exato. Não tenho essa minha ideia. Então, assim, nessas perguntas, a gente tem que ter o apetite comercial de saber falar, de direcionar a operação para mostrar quais são. E aí perguntar, né, gente? A conversa, a pergunta. Por que isso aconteceu dessa forma? Como que isso aconteceu? Como foi te vendido? E entender se, ó, realmente isso aqui não foi feito da melhor forma, isso aqui não é feito assim o consórcio. Entender os lados do cliente e falar para ele, cara, isso aqui é realmente que te venderam, não existe. E eu pego inúmeros casos assim, tá, Jota? Inúmeros. Que quando eu entro nos escritórios, eles acham que eu sou especialista em consórcio, mas eu sou. Hoje, o que o Alex. O Alex é. Não, eu sou o vendedor de consórcio, eu sou especialista em consórcio. Vendedor, eu gosto, não vou te falar, mas eu sou especialista em consórcio. A minha especialidade é consórcio, né? É, então, assim, às vezes chega na minha mesa e fala assim, pô, o meu cliente fez lá com a administradora XPTO e prometeram para ele lance assim, pô, o consórcio é ruim. Existem vendedores ruins, existem pessoas ruins, existem pessoas que não sabem do produto e entregam aquilo ali na situação. Que eles precisam saber do quê? Commission base, né? Mas é conhecido no mercado como commission base. Então, eles têm a comissão para receber ali na ponta, né? Então, é isso que faz eles vender. Ah, paga 6 parcelas aqui, você vai ser contemplado. Gente, 6 parcelas é o fluxo de comissionamento. Então, assim, eu já derrubei várias vendas assim, cara, não faz isso, vem cá, isso para você não vale a pena, não faz dessa forma, vamos pensar no longo prazo. Ah, mas Alex, tem que precisar sair do aluguel. Então, você paga o aluguel, eu te dou uma parcela reduzida, né? Então, é isso. A gente precisa realmente trazer a dor do cliente para dentro e nessa dor do cliente que a gente está trazendo, trazer o conforto de dizer, cara, isso que foi vendido aqui não vai dar para você fazer. Vamos pensar em outra estratégia. E é isso que a gente precisa entender. Saber que o produto ele está queimado, pessoas vendem errado, só que e falar da forma clara, né? Então já ali eu prolongo muito, né? Porque eu gosto de deixar bem claro, cara, que eu sou apaixonado pelo consórcio, eu sou uma pessoa que o consórcio mudou minha vida, confesso para você, mudou minha vida, mas tem particularidades que elas precisam ser escritas, desenhadas e entregues, né? Então, assim, infelizmente existe no mercado. Assim como você, né, já é apaixonado por seguro de vida, outro dia eu postei no meu Instagram lá que a foto e falei assim, esse cara é o cara que mais entende de seguro de vida que eu já vi, que é essa foto lá. Desse, pô, legal, não sei o que, já assina a Fintrex, ou conversando com a pessoa, né? Você é uma referência assim, mas tem particularidades no vida também que não é para aquele cliente, é aquilo que a gente fala, é o perfil, né? Então é mais ou menos essa ideia no consórcio também. Todo mundo tem um perfil, o do longo prazo, curto prazo e o cara que não quer nada, enfim, vamos deixar assim. Então essa é a ideia, tá? Então o Financial Planner ele é esse aliado do cliente. Jota, quer corroborar com alguma coisa? Não, é isso, né? Eu acho que esse papel do profissional se especializar para entregar o que é realmente o que o cliente precisa e sentir essas dores, né? Essas perguntas, elas realmente são perguntas que te protegem também como profissional, saber se já é um cliente que teve problema ou que vai dar problema. E às vezes a gente precisa demitir cliente, porque o É cliente vai isso. dar problema. Então, assim, para que É. você quer pegar esse problema para você, né? Ou seja, importantíssimo. Isso aconteceu e a gente demite muito cliente, ao menos na minha estrutura, do meu time, a gente demite muito cliente, mas demite de uma forma carinhosa. Meu irmão, isso aqui não é para você. Acho que o consórcio, isso que vocês estão te vendendo, não é interessante para você. A gente abre o Fintrex, bota os dados e mostra para ele o gráfico caindo e ficando negativo a operação dele.
Ele se entendo, muito obrigado. E o gestor lá do escritório, o CEO do escritório, me falou: Alex, obrigado por sua honestidade. Esse cliente é muito importante para nós. Mas ele já indicou Uhum. a filha dele vai fazer 2 milhões. É isso. É isso. Pronto. Trata o Resolvemos o cliente, ele problema. vai tratar você. É isso. É isso, cara. A filha dele vai querer, ele vai querer, na verdade, ele vai querer fazer o nome da filha dele. Mas enfim, é isso. A honestidade, ela Tá, te leva a esses lados, tá bom? tá bom. E aqui, nós vamos entrar numa polêmica, que eu sempre entro na polêmica, que eu uso Exato. a Fintrax, ela veio para me ajudar a mostrar para as pessoas da compra à vista ou via consórcio, né? A Fintrax, ela veio para me ajudar nisso. Então, gente, aqui é uma apresentação também que eu mostro para os assessores, que eles olham assim: gente, mas eu não sabia disso, né? Eu não sabia que isso acontecia dessa forma, né? Não era dessa ideia, né? Então a gente monta uma persona. Eu vou dar só para vocês entenderem. A gente iniciou ali o parte mais operacional, mais didática do consórcio. Agora a gente vai entrar mais no Uhum. momento A prático, tá? parte técnica. Exato. Exatamente, a parte técnica do produto. Então, eu gosto muito de direcionar esses dois etapas. Aqui a gente tem um melhor cliente do mundo, é o que todo mundo quer, né? Um médico, 42 anos, ganha 70 mil ali por mês, patrimônio já investido 3 milhões em fundo de investimento em renda fixa, então a gente sabe mais ou menos o quanto que está rendendo ali a carteira dele, e ele pretende comprar um imóvel de 2 anos. Isso aqui é um caso real, mas não é esse nome, tá? Foi o meu primeiro cliente que eu vendi com o Fintrax, então por isso eu botei ele já como cliente, como um case de sucesso. Com o perfil dele conservador, focado em planejamento com segurança e quer usar o dinheiro de forma estratégica sem precisar vender ativos e perder a rentabilidade, né? Ele chegou na nossa mesa dessa forma, um cliente lá de Campinas. E quais são os desafios que eu tive naquele cliente? Não quer pagar juros de financiamento, ele já chegou falando isso para mim. Não quer comprometer a liquidez dos recursos deles, é que todo cliente ele vem falar para a gente, né? Deseja previsibilidade e controle do processo de compra, saber como que seria esse processo até lá. Já ouviu falar de consórcio, mas associa a demora e a sorte. Ele sempre falou: não, consórcio demora muito e é sorte, né? Então a gente montou um fluxo mais ou menos para ele do que seria a operação. Uma carta de crédito de 3 milhões. Hoje eu trabalho com exclusividade com os consórcios XP, tá, gente? Então, até para você entender, a CS4 hoje ela é uma empresa da XP, enfim, nós somos sócios, né? Então eu tenho exclusividade com o produto XP. Então, esse aqui é um consórcio XP, onde o consórcio XP a gente tem grupos de 30% a 50% de lance embutido, né? Então, onde a gente consegue trabalhar os grupos, enfim. Mas eu fiz aqui um comparativo para ele ter uma ideia de como que seria isso dentro de uma campanha que a XP lançou naquele mês, né? Então, consórcio de 3 milhões e quanto que seria as taxas, né? Taxa de administração ao ano de 1,3 e ao mês 0,11, né? Essa aqui é taxa de administração sobre o valor total, gente. Lembre-se disso, é sobre o valor total, não sobre o que ele vai tomar. Então ele queria tomar 2 milhões, né? Então o que teria aqui crédito disponível? 2 milhões de reais. É isso que ele precisaria, fazendo um aporte de recurso próprio de 110% de lance livre. Ele tiraria esse recurso de 110% do bolso dele. Já aqui no nosso negócio, como que ficaria? Lembram lá que no perfil dele, ele tem o dinheiro investido, né? Pode comprar à vista o imóvel. Então aqui, gente, como que eu montei o fluxo dele para mostrar para ele que valeria a pena ele fazer a operação de consórcio? No primeiro ano ele pagou ali os 109 mil de parcela, certo? No segundo ano, que é onde ele queria, ele ofertou o lance. Subtraiu do crédito dele, subtraiu das parcelas dele, do dinheiro dele aplicado, e sobrou 1.317. E desse 1.317, ele iria pagar as parcelas do consórcio dele. Mas só que aqui, por que eu coloquei os dois, um do lado do outro? Porque aqui ele iria substituir o aluguel que ele paga de 10 mil para pagar o valor da parcela do consórcio. Então eu mostrei para ele quanto que ficaria o dinheiro dele aplicado à diferença, e caso ele queira pagar com o fluxo de caixa dele, eu botaria desse lado aqui. Como que seria o fluxo? Aqui é o quanto o dinheiro dele aplicado pagaria o valor das parcelas dele, e aqui ele deixando o dinheiro dele aplicado sem usar o investimento para pagar as parcelas, tá? Então aqui eu consegui demonstrar para ele, a Fintrax me ajudou nisso, para chegar num número que seria factível para ele. Por que ela me ajudou nisso? Porque lá no final eu consigo ver o quanto ele tem de dinheiro ainda investido, usando o fluxo de caixa dele pagando, tá? E caso ele use aqui usando a rentabilidade pagando, e aqui, caso ele deixasse o dinheiro dele aplicado e esse fluxo de caixa viesse do recurso dele próprio, não da rentabilidade. Então aqui a gente conseguiu demonstrar que quanto que seria a operação dele lá no final e quanto
que ele deixou aplicado. O que eu quero dizer com isso, turma? Eu quero dizer isso com isso aqui, que o investimento dele pagou a parcela dele de consórcio, automaticamente subtraindo o recurso do lance, e lá no final o quanto que ele pagou total. Hoje, dentro do nossa operação, existe, eu acho que só mais uma administradora, não sei se mais outra trabalha com isso, nós temos o reajuste fixo do consórcio. E muita gente do mercado trabalha com INCC, IPCA, mas o que trabalha com INCC ele é muito arriscado, né? Porque o INCC, teve na pandemia, ele foi 16%, e isso causou muita dor de cabeça no cliente. Vamos dar um exemplo? Na pandemia, a taxa de juros estava a 2%, a rentabilidade da carteira de investimento dos caras era a bolsa, né? Então, assim, quem trabalha no mercado sabe melhor do que eu com isso. Eu não sou especialista em investimento, minha especialidade é consórcio, mas a gente sabe que naquela época era bolsa, ou você também tinha títulos de renda fixa que não estavam pagando lá. Então, olha onde o cara se meteu. Concorda comigo? O INCC explodiu a 16, já a renda fixa caiu, então ele se ferrou. Então, quando tem INCC, a gente tem que ter muito cuidado de como que nós vamos fazer esse investimento aqui. O que a gente tem que atrelar? Título de IPCA mais 1, 2, 3, 4, né, que é a NTNB, utiliza algum recurso que seja apto, a gente consiga fazer um hedge daquela operação, falando assim. O assessor tem que chegar, ou a pessoa que está do outro lado, fazer um hedge dessa operação, falando, cara, NTNB está pagando IPCA mais 5, IPCA mais 6. Pô, esse aqui é um recurso que ele tem para receber de rentabilidade no semestre, enfim. É saber trabalhar a questão do investimento, tá bom? E aqui eu trouxe mais ou menos o gráfico de como que ficaria essa operação lá no final, tá? Eu sempre trago essas informações para o cliente, para ele ter uma ideia de como que seria essa operação dentro do planejamento financeiro dele. Beleza? Então, é assim que eu uso a Fintrax. Para mais coisas também. Depois a gente vai abrir aqui também a questão do aluguel. Eu mostro quando vale a pena ou não. Outro dia, o cliente ele queria fazer isso para pegar 0,5 de aluguel, né? Alguma coisa assim. Não valeria a pena. Eu falei, cara, vamos usar a estratégia do Airbnb, pegar um outro lugar onde pode dar 1%, enfim, que aí o gráfico subia. Então, eu uso a Fintrax justamente para esses tipos de operações aqui. O cliente ele tem a demanda, tem a dor, não sabe o que fazer, e aqui a gente mostra isso. O Tá Alex, bom? Pois não? traduz esse gráfico para as pessoas que ainda não conhecem, por favor, mostrando o que cada um dele comprova ao final. Ou seja, Boa. Eu vi que tem uma pergunta aqui do Gabriel, os tem. rendimentos dele de Gabriel, carteira pô. para pagar a última coluna. Não, Gabriel, eu vou mostrar agora para você aqui, tá? Os rendimentos da carteira dele é essa linha do meio, tá? Deixa eu só ver aqui. É o verde um Não, pouquinho mais clarinho, ou aqui, ó, não? de cima. Não, na Isso, verdade, esse aqui, ó, o mais clarinho é o que ele não usa o rendimento da carteira dele. exato. O que aqui ele usa o rendimento da carteira dele, Gabriel? Ó, que é essa aqui. Você está vendo aqui que tem 2 milhões, que é o compra do imóvel à vista, é 2 milhões o imóvel dele, tá bom? Ele tirou lá o valor do lance e você pode ver que ele cai aqui. Pum, cai, certo? Então, quando ele cai, essa linha aqui é onde ele usa o rendimento da carteira dele para pagar o consórcio. Tá? É aqui que ele usa o rendimento da carteira dele para pagar o consórcio. Vamos voltar aqui na outra página? Pronto, aqui. Aqui ele usa o rendimento da carteira dele para pagar o consórcio. Pode ver que os 2 milhões estão aqui, rentabilizados, ok? Fez o down payment, ou fez o lance, pagou o lance, caiu o rendimento da carteira, caiu o valor da carteira dele. Então, esse valor aplicado aqui, deixa eu botar a canetinha, eu acho que eu adoro a caneta, deixa eu ver. Aqui. Caneta. Aqui. Esse valor dele aqui aplicado está pagando o valor da parcela dele. Tá bom? Ele subtraiu 900 mil de 2 milhões. Sobrou isso, correto? Então, esse valor aqui aplicado vai pagar esse valor. E automaticamente isso vai acontecendo para baixo. Mas, Alex, o que está acontecendo? Por que esse valor está caindo? Porque, claro, ele está subtraindo o valor uma parte da rentabilidade dele, e justamente aqui que é uma sacada gigantesca que o Pureza fez, dele não está aqui hoje, mas depois você repasse o recado dele, porque aqui também ele bota o desconto da inflação, que é muita gente não faz isso, gente.
Uhum. O dinheiro ele vai cair. Você pode ver aqui, poxa, mas como assim, Alex? No final ele vai ter 218 mil ainda, mas não era para manter a rentabilidade ali? Cara, a inflação come hoje, né? Então, assim, aqui é uma jogada que eles fizeram que eu achei muito interessante, que eles botam o valor da inflação durante esse período. É Não a adianta a taxa gente deixar o dinheiro. líquida, né? É Não é a taxa exatamente. nominal. Por exemplo, Não ali é a está no... 10,05, né? Mas aquele Exato. 10,05 é o bruto retirado a Imposto, inflação a que já inflação, está. enfim, tudo isso. Tá entendendo, Gabriel? Então aqui é onde a gente consegue ganhar. Poxa, cara, mas Alex, por que que o valor tá caindo? Se, vamos dar um exemplo clássico. 1 milhão me rende 10 mil, é isso, né? 1 milhão me rende 10 mil Isso. por mês, eu pago 5 mil por mês de parcela. Não era automaticamente para sobrar 5 mil, mas só que durante o período, o processo todo, a inflação vai comer esse dinheiro. É a perda Então de poder de aqui, compra da moeda, né? Ou seja, o número de exatamente, hoje, daqui a cara. 20 anos, se você olha milhões, você fala, bom, era o mesmo que 100 mil hoje, né? Ou É seja, isso, é isso, tá entendendo? Então aqui foi uma jogada inteligentíssima que eles fizeram, até parabéns por isso, que conseguiu trazer a realidade pro cliente e dizer, cara, então aqui a gente tem um fluxo de caixa legal. Então aqui dentro da XP a gente consegue ter esse fluxo mais desenhado porque a gente tem o taxa de reajuste fixo. Ele é fixo em 5% e não é 6, não é 4, não é nada. Então a gente sabe quanto que vai ser o custo efetivo total e quanto que seria o valor total desse consórcio. Tá o bom? Alex, só um segundinho Oi? para explicar. Tem algumas pessoas que estão dizendo que alguém disse que tinha que sair. Só para vocês saberem, pessoal, os fóruns nossos, todos são gravados, são editados e depois colocados, às vezes em Boa. pílulas, mas sempre também ele como um todo. Então, quem tiver que sair, vai perder boa É, parte aqui. Lembrem-se que o que a gente tem olha no aqui, cara. YouTube é muita biblioteca de vídeos que a gente está, tá? Ó, esse aqui que mandou o recado, esse Alê, ele pra mim é um dos caras mais fodas, desculpa a palavra, né? Mas assim, um dos caras mais fodas que existe no mercado. Ele era assessor de investimentos, virou especialista em consórcio, foi meu aluno e hoje é um dos destaques no Brasil em venda de consórcio. Um cara muito fera. Que bom que ele está aqui, que bom que ele está ouvindo e é bom rever os amigos, assim como eu falei ali antes, né? O cara sensacional. Nem tinha visto que ele estava aqui, muito legal. Estava, né? Foi Legal. embora agora. Aí depois a gente passa o recado para ele, vou mandar Foi mensagenzinha aqui. boletar, foi boletar, Alex. Ele deve ter ido Foi boletar. boletar. É isso, foi boletar. Legal, legal. Eu não tinha visto, tinha muita mensagem aqui também, depois a gente olha, né? Sim, Claudinho é sim, um monstro também, cara. É isso. É isso aí. Grandes amigos aqui, cara. Grandes amigos, legal. É isso que o mercado nos traz, grandes amigos, sabe? sim. A gente CNPJ tem que vai, entender que não é CNPJ vem, concorrente do outro, né? A não nada. ser quando a gente está no mesmo cliente, mas sim a gente sente a mesma dor e É transfere isso. conhecimento para que o mercado melhore, porque é isso aí que tem que ganhar. É isso, mas é essa a ideia, né? O CNPJ passa, mas a amizade a gente leva pro resto da vida e o seu conhecimento também. Então é uma dica aí. E a outra polêmica, até para a gente dar uma aceleradinha para a gente fazer o brainstorm aqui, e também mostrar um pouco da ferramenta, né? E aí eu falei lá, mas aí, o consórcio é investimento? O consórcio ele se torna investimento depois que ele é contemplado. E o que que eu quero passar rápido aqui para vocês, gente? Toda vez que você tem uma carta de consórcio contemplada no sorteio, lembra-se bem, sorteio, repito de novo, sorteio, você pode revender essa carta para um mercado secundário, tá? E esse mercado, a liquidez, ela é muito rápida. E como que funciona essa operação? Por exemplo, o cliente ele pagou no primeiro ano uma parcela de 3.073, no total investido de 36.900, beleza? Aqui, só para dizer os parâmetros, uma carta de 1 milhão, opa, prazo de 200 meses, um INCC ou INPC de 7%, que o mercado trabalha essas regras, uma taxa de 23% e um ágio, que é o que ele ganha em cima dessa cota, de 30%, tá bom? 30% de ágio. Como que funciona essa operação aqui? O cliente no primeiro ano ele investiu 36.900, o valor da carta, a compra desse valor, o fundo ou alguma empresa compra essa carta por 300 mil. Então, como que é esse cálculo? Ele pagou 36.900 e vendeu a carta por 300. O lucro líquido dele é de 223.635. Aqui o consórcio se torna investimento quando ele é contemplado por sorteio. A rentabilidade ao mês dele seria 17,69. É pirâmide, Alex? Não é pirâmide, é consórcio. O consórcio, quando você tem ele contemplado no sorteio, você tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Quem não quer isso?
Então, quando você tem uma taxa de administração de 1% ao ano, você pode revender e repassar essa cota para outra pessoa. Mas não é mil maravilhas. Eu sempre gosto de falar isso. Isso aqui é sorte. O cliente precisa ter sorte. Então, isso aqui é caso o cliente ele faça o planejamento patrimonial dele no longo prazo e ele seja contemplado, por exemplo, em 3 anos. Ele investiu lá, já com os reajustes e tudo mais, ele investiu 118 mil. Ele vende essa carta por 343 mil. O lucro dele é esse aqui. E o lucro ao mês dele seria de 3,91 ao mês. Olha isso, gente. Isso aqui é o upside da operação. Isso aqui é a cereja do bolo, caso o cliente seja contemplado por sorteio. Então, aqui ele se torna um investimento. Perdão? O Alex, o 3,91 que você põe mensal é o retorno que ele teve desde a origem? É essa a visão? Tá, como eu não sou Exatamente. especialista e provavelmente um Não. monte de gente aqui também está pensando, a gente Legal. vê que é uma super rentabilidade. Como você falou, o cara teve sorte, porque sorte é contemplação mesmo, isso é o sorteio, É, né? E aí é, tem uma rentabilidade para trás, média de 3,91. é. A gente traz isso aqui para valor presente. Por que a gente fala que a gente traz isso para valor presente? Porque todo ano ele paga o valor da parcela. Quer ver? Apontado, eu vou botar essa aqui. Todo ano ele paga o valor da parcela. Você pode ver que todo ano é 36 mil mais o valor do ano que ele pagou. Uhum, E aqui então uhum. você pode ver que todo ano ele vai pagando mais. Mas Sim, existe mas aqui existe uma operação onde até vale a pena. Então aqui até 10 anos ele estaria recebendo abaixo ali do CDI. Tá vendo aqui? tá. Sim. Aqui assim, aqui em 6 anos ele empata com o CDI, tá vendo? Então a partir Uhum. daqui não vale a pena vender essa carta de crédito. Aqui a gente sempre traz para o cliente a alternativa de quê? Comprar um imóvel e botar esse imóvel para alugar, que seria mais interessante do que ele vender a Sim. carta. Aqui não vale a pena. Então, assim, tem um deadline para isso, tem um ponto de equilíbrio aqui onde ele vai Tem se uma empatar. janela de oportunidade, né? É isso. Exatamente. Aqui, a janela de oportunidade é até aqui que ele não vai perder. Aqui ele ganha muita rentabilidade e aqui ele perde, ele começa a perder. Aqui para baixo, então, como são 16 anos, aqui 6 anos para baixo, ele perde, fica negativo. Então, não vale a pena vender, tá? Então, isso aqui, mais uma vez lembrando para você, o cliente ele fez para comprar o imóvel, não deu certo a operação, ele pode vender a carta de crédito dele e botar esse imóvel para alugar. Então, vocês estão vendo que existe um storytelling dentro da operação de consórcio? Se você fizer isso, você faz isso, isso, isso. Se você fizer, vamos falar em nomes. Se você tiver a contemplação no curto prazo, a gente vende essa carta, que é mais vantajoso você vender. Em 10 anos, se você não for contemplado, nós compramos um imóvel e botamos ele para alugar. Ah, não, esse aqui não é de aluguel, não, esse aqui é de compra de imóvel. Nós botamos esse imóvel para alugar. E esse imóvel pagaria a rentabilidade da sua carteira e te faria uma aposentadoria imobiliária para o resto da vida. Então, existe essas alternativas. E muita gente faz isso como alavancagem patrimonial, tá? O que é alavancagem patrimonial? É você ter essa contemplação e esse patrimônio aumentar via carta de crédito de consórcio e esse próprio rendimento pagar essa carta. Então, essas são as alternativas. E eu já vi a pergunta aqui, mas como, querendo ou não, o mercado eu entendo, entendo um pouquinho. O quanto você coloca de lance embutido nesse caso? E a pessoa, não existe lance embutido no sorteio, o valor da carta vem integral após o sorteio. Excelente. Mas existe uma opção dentro da operação de consórcio que se chama lance fixo. Lance fixo. Existe o lance livre, que é quem dá o maior lance do grupo leva a contemplação e tem a contemplação. E existe uma outra operação que se chama lance fixo. O que é o lance fixo? O lance fixo ele é fixado em 30%. Automaticamente esses 30% é subtraído da carta. Foi o que o Gabriel botou ali. Quanto você coloca de lance embutido nesse caso? Gabriel, 30%. E aí vem para a operação de lance fixo, que o lance fixo ele é fixado em 30% e você concorre com o sorteio dos ofertantes do lance fixo. Uhum. É um outro Vamos sorteio que tem. Sim. das pessoas que ofertaram o lance fixo. E o Lance critério fixo. de desempate desse sorteio é proximidade da cota sorteada lá em cima. Exemplo, para deixar claro para todo mundo. A cota sorteada foi o número 200, beleza? O número 200 saiu do grupo como sorteio. Sortudo, vai vender a carta, vai botar muito dinheiro no bolso. Beleza? Esse cara é o cara. Só que o 199 está próximo. Então o 199 ofertou o lance fixo. Então ele também leva a contemplação por sorteio do lance fixo.
Só que o lance fixo, ele é um lance, você precisa pagar. E como que você paga esse lance fixo? Recurso próprio, tira do seu bolso, FGTS, ou lance embutido foi o que o Gabriel perguntou ali. Que é o quê? Você faz uma carta de consórcio, subtrai 30% delas, 1 milhão menos 300 mil, sobra 700 mil reais, e a venda da carta contemplada dele seria sobre os 700 mil reais. Então, o ágio de 30% seria sobre os 700, não sobre 1 milhão. Então, gente, vocês podem ver aqui que diminui muito, né, até onde ele empata. Você não vai ter a mesma rentabilidade que você teria com o sorteio normal, mas você teria uma rentabilidade em 6 anos ali, até, vamos dizer que eu botei até em preto para comparativo com o CDI, em 4 anos você empata com o CDI. Então, se você é contemplado com o lance embutido, o lance fixo embutido, você ainda pode vender a sua carta de consórcio, mas o LTV diminui, né? Ele diminui ali para 4 anos. Né? Eu Então, ia falar isso, né, Alex? Ou seja, comparativamente dessa com a outra, eu diminuo o prazo da janela de oportunidade. A outra ia até 10 anos e agora eu tenho uma janela de oportunidade de 6 6 anos. anos. Isso. É isso aí, entendeu? Então, assim, você pode vender a sua carta com o lance embutido, usando o lance embutido para pagar o lance, mas você tem um deadline menor. Raimundo Vieira falou, mas ainda é muito bom. Concordo, meu amigo, ainda é muito bom. Entendeu? Então, assim, muita gente. Consórcio, o vendedor de consórcio é vendedor de sonho. Não, a gente vende estratégia. Uhum. Hoje, eu confesso para vocês aqui, eu tô tentando expandir meu time de São Paulo. Eu preciso contratar pessoas. Cara, é muito difícil de ter profissionais que entendam isso. Uhum. É muito difícil. Por quê? Porque eles vendem o consórcio no beabá. Eu gosto de fazer a consultoria, de mostrar tudo isso. Cara, se não fizer isso, é isso aqui, por isso os clientes compram muito. Então, não querendo puxar a sardinha para vocês mais uma vez, mas eu acho que puxar, a Fintrax me ajudou nisso. Né? Me ajudou na questão de. Isso aqui, gente, só para você ter uma ideia, isso aqui é uma planilha minha, tá? É eu que montei aqui, eu que fiz. Não, esse aqui não tem na Fintrax, mas tenho certeza que futuramente já vai, nós vamos jogar esse Excel para lá para dentro. Exatamente. Tudo vem para a mão do Mago Pureza, É, ele transforma para é, dentro da Fintrax. E assim que ela exatamente. cresceu, que eu falei no começo, né? Com a ideia de todo mundo. Exatamente, exatamente. Mas então, gente, é isso aqui. Então, lembra lá no início da nossa conversa que eu falei assim, consórcio eu vendo como estratégia de planejamento de compra? Aqui eu mostro que quando ela se torna um investimento, tá? Mas aqui é mais uns motivos, enfim, é uma coisa que eu converso com os assessores, que é por que o cliente não faz o consórcio, né? Motivo para oferecer, na verdade, né? Que o cliente deseja ter uma necessidade, dentro da carteira de investimentos existem várias oportunidades, e se você não oferecer, outra pessoa vai oferecer. Isso aqui é uma Exato. coisa que eu mostro Sim. aqui. E o porquê que não fazem, também que é muito importante, não conhece o produto e os seus benefícios, não se planeja, nunca recebeu uma oferta e teve uma má experiência de um vendedor de rua ou de banco, né? Então, Esse dá mais experiência sempre é pior. só para você ter uma ideia, gente, o meu ele é super simples, tá? Deixa eu ver se ela tá aqui. Acho que ela não tá aqui, não. Minha assessora tá aqui ou não? Se ela tá, levanta a mão aqui. Acho que ela não tá, não. O dela é maravilhoso. Ela bota foto dos filhos, ela bota foto da Sim. família. Isso é uma É muito. possibilidade da Fintrax muito legal. Bota foto da família, bota foto do cachorro, bota foto de tudo. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Sim. E a Então, assim, capa, gente, uma capa linda também depois, né? olha como é rápido, né? Isso que me chamou a atenção. Como hoje a gente atende mais de 17 escritórios, né, de investimentos. Estamos expandindo porque hoje na Seguro de Vida a gente atende mais de 65 escritórios, a gente tem mais de 100 bilhões sobre a nossa gestão. Então, são vários escritórios que somam isso, né? Então, o que acontece aqui? Eu preciso de rapidez. Eu sou uma pessoa muito rápida. Eu gosto muito de resolver tudo muito rápido. E a Fintrex, ela me ajuda nisso. Por quê? Eu consigo aqui muito rápido, por exemplo, botar um grupo novo que lançaram agora. Né? Bota aqui o nome do grupo. E é uma outra coisa que não vou falar, que eu acho que o Pureza vai me matar se eu falar isso. Enfim, não vou falar, melhor não falar. Que, por exemplo, eu boto aqui, meu cliente ele tem 30% de recurso próprio e tem 30% de lance embutido. Esse Eu vou embutido. colocando os dados aqui, vai dar os 60% de lance, e aqui eu coloco as taxas. As taxas, é claro, o especialista ele sabe de cabeça, mas senão ele pode pegar o historiograma e colocar os dados aqui que vai sair redondinho,
O seguro eu boto 0, mas normalmente ele é 0,038%, né, de seguro prestamista dentro das administradoras. Lembrando só, eu vi que o Pureza falou ali também, por exemplo, o Jota falou ali, turma, o consórcio, o seguro prestamista, tá? O seguro prestamista, ele é um seguro da dívida. Um seguro da dívida, não é seguro de vida. Tá? Vai entrar para inventário imóvel, ele vai ser quitado, o imóvel vai entrar para inventário, tá? Vai pagar esse sobre esse imóvel, vai pagar tudo, tá? Muita gente, infelizmente, pessoas vendem no mercado o consórcio como seguro de vida também. Seguro de vida é um produto maravilhoso que você precisa estudar cada vez mais e saber quais são o seu perfil para isso, tá? Eu que estou no meio de muita gente de seguro de vida agora, estou cada vez mais apaixonado pelo produto, sempre tive muito contato com o produto. Então, o seguro prestamista é um seguro da dívida. Caso de morte ou invalidez, esse seguro quita a dívida e o imóvel fica quitado para os herdeiros, tá bom? E aqui eu consigo colocar o valor da parcela que eu vou Contemplar. Quando eu vou contemplar 2 anos, por exemplo. Aqui o seguro prestamista eu boto 0, tá? Então aqui no resumo ele vai me trazer já o resumo pronto. Tudo as informações que eu coloquei. Peguei o historiograma da administradora, peguei todos os negócios dos grupos, quanto de lance está saindo, montei estratégia e montei para levar para o cliente. Mas o meu cliente ele quer saber o quanto que ele vai pagar até o final. Beleza, eu boto aqui todo mês 3 de 2027, daqui a um ano, que é o aniversário do grupo, tem um reajuste fixo de 5% dentro da operação. Então, ele consegue saber o quanto que ele vai pagar até o final da operação. Olha que rapidez que eu fiz aqui. Quanto tempo eu demorei? Tu falou que faltava 15, né? Então, eu demorei 4 minutos para fazer isso aqui. Explicando, dando aula, deu isso. Porque se não você fizesse sem ninguém, você ia mais rápido. Olha aqui. Montei todo o fluxograma dele de quanto que ele pagaria de parcela até o final da operação. Ah, mas ele quer fazer um comparativo com o financiamento. Eu vou aqui. Ó, a Juliana ela deve estar feliz, ela deve estar sentindo meu aluno, né? Você não está aí, Ju? A Ju deve estar assim, meu aluno, esse aí é meu aluno, porque eu incomodava essa menina o tempo todo, cara. Eu vim aqui, botava a tabela saque. Isso também para o pessoal saber. Time de suporte nosso atende em É, videoconferência. Isso traz a segurança e a gente tenta estar atento o tempo todo dentro do grupo. é. Então aqui eu coloco todas as informações que eu preciso, eu salvo e faço o comparativo do financiamento e entrego para o cliente. Pronto. Entrego todo o comparativo para o cliente de como que é o consórcio e quanto ficaria no financiamento. Tá entendendo? Então, mostro também aqui no fluxograma toda a operação. E caso que eu queira também, por exemplo, ele vai comprar o imóvel dele em, botar aqui, 10 de 27 à vista. O valor de 1 milhão que a gente. Não, vai ficar 700 mil, né? Porque ele deu lance embutido. Deu lance. Não, mas ele ia comprar à vista, seria 1 milhão, tá certo? Tem que botar 1 1 milhão aqui. milhão Isso. Volta 7 mil, ó, olha como ele ia perder o dinheiro. Ele ia perder dinheiro. Então aqui eu consigo colocar. E caramba, Isso. o valor da compra à vista. Dá um back Já aí, deletei. primeiro. Oi? Agora está entrando. Agora está entrando. Já entrou 10 mil, 100 mil. 100 mil. 1 milhão. 1 milhão. Pronto. Então Explica para a aqui, galera o gráfico agora, rapidinho. Isso. aqui. Esse gráfico aqui é o dinheiro do consórcio de pagamento à vista, tá? Caso ele fosse pagar à vista via consórcio. Esse amarelo aqui, cadê? É que ele tá aqui. É a tabela saque, é o financiamento, tá bom? E aqui a perda que ele tinha, aí tem, né? Ele vai ter ali uma perda dentro da operação, um saldo, né? Que eu digo assim, negativo, fazendo via tabela saque de financiamento também. Então, o que que acontece? É que eu consigo, pode ver, no primeiro ano, o quanto que ele vai pagar de consórcio e o quanto que ele vai pagar de financiamento. Segundo ano, e aqui começa a ficar positivo a operação dele via consórcio, tá vendo? Ele paga isso de parcela e isso de parcela. E aqui é uma pegadinha que ninguém mostra, que lá no final, olha aqui, tá vendo? Nos últimos 3 anos, ele vai estar pagando menos parcela de financiamento, mas mais parcela de consórcio. Porque o consórcio, a parcela dele vai subindo. Né? Vocês podem ver aqui, a parcela de consórcio é o azul. Ela vai subindo. Ó. Ofertou o lance, eu apertar aqui que ele fica, olha ali. Se eu aperto aqui, ele aparece mais forte, tá vendo? E lembrando ele a vai todos que a subindo. taxa já está descontada da inflação colocada. Exatamente. Então, assim,
aqui eu consigo mostrar tudo. Uma outra coisa que aí para mim foi upside dentro da operação e que onde eu consegui. Muita gente fala hoje, né, Jota? Faz um consórcio e esse consórcio ele paga o aluguel do seu imóvel. Exato. Então, aqui também eu consegui postar isso, né? Por exemplo, aqui, contemplei em 24, depois de 4 meses eu comprei um imóvel e tá. Olha aqui como é que é a pegadinha. Imóvel para aluguel, para moradia, sem ser Airbnb, eu já estou falando antes de mostrar. Isso. Cadê? Olha aqui. O aluguel de 0,5. Claro, nos primeiros meses, primeiros anos ele vai tomar o negativo, porque ele tem a questão Sim, do lance. do lance e tudo mais. Mas a partir daqui ele começa a ter um lucro no saldo do aluguel dele. Vocês podem ver aqui, ó. Então, aqui, o que está acontecendo aqui? Só para vocês entenderem esse gráfico mais uma vez. O quanto que vai render aquele ano de investimento, de aluguel dele, e o quanto que ele vai pagar de parcela. O quanto que vai render e o quanto que ele vai pagar de parcela. Vocês podem ver aqui que se for 0,5, ele ainda vai estar negativo 154. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Mostrar para o cliente que o imóvel de moradia, isso aqui não é novidade para ninguém, aqui eu acho, né, que paga 0,5, 0,3 para moradia. Se ele botar numa área pública e tem Airbnb, esse gráfico ele muda lá no final, que aí ele tem um lucro em cima disso. Olha isso. Então aqui, quando as pessoas falam, vamos comprar um imóvel, botar esse imóvel para alugar em Airbnb, aqui você consegue ter isso. Se for para moradia, eu já falo pro meu cliente, cara, ó, para moradia vai ser bom para você, igual porque você vai ter aportado só 153 mil, mas seu patrimônio aqui, você vai ter só aportado 150 mil, mas seu patrimônio vai ser de 1 milhão e 200, de 1 milhão e 400, perdão, e você usou 154 mil dos seus recursos para poder fazer isso, mas ainda é ótimo, né? Vamos pensar assim. Mas você pode totalmente fazer o hedge se você trabalhar uma operação de 1% ao mês de rentabilidade. E aqui 1% ao mês, a gente sabe que a gente consegue mais do que isso dentro de plataforma de aluguel. Então, é esse education que a gente tem que fazer com o cliente também, né? E eu digo assim, o cliente, enfim, quem for essa pessoa que está ali na ponta para isso. E é isso aqui que ganha o jogo. É isso aqui que ganha o jogo junto com os clientes aqui na CS4. Por isso que em 3 meses nós fizemos um business plan para vender X valores, né? E a gente dobrou esse business plan nos primeiros meses, mostrando essas informações. Vocês viram que com experiência. O Alex já sabia mexer na ferramenta assim. Cara, ele foi fazendo, foi o que ele elogiou, a ajuda do nosso time, Lara, Juliana, apoiando ele, para que ele pegasse essa fluência na ferramenta. E depois que pega, é que nem bicicleta. Eu falo para as pessoas no começo, tem bambeia, tem que tomar cuidado, papai e mamãe tá do lado. Daqui a pouco tá pedalando, sentindo o vento, nunca mais para, já está empinando, vai tudo mais. Obrigado aí, Alex. Eu acho que a gente tem um tempinho aqui para responder essas perguntas que estão no chat, ou também, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, Felipe, pode liberar o áudio. Tá liberado. Por favor, pessoal, só tome cuidado na hora que abrir o áudio, depois fechar, para que não venha um ruído aí de fundo. E aí tem os nossos amigos especialistas em consórcio. Eu estou vendo alguns deles aí. Acho que Júlio está aí ainda, né, Julião? E Amândio estava por aí também. Acho que Galera Gabriel que tá. levantou a mão aqui. Gabriel, pode falar aí, tá? Bom dia. Bom Estão me dia. ouvindo? Sim. Obrigado pela explicação, Alex. Foi muito boa mesmo. Me deu uma baita de uma visão diferente agora dessa parte do consórcio. Só queria entender esse final do aluguel que você colocou, que não ficou muito claro ali para mim. Eu entendi mais ou menos, mas se você puder repassar rapidinho novamente. Tá. Qual a parte que não ficou claro para você? Só para eu já ir direto ao ponto? E você colocou ali o Airbnb e depois o 0,5% do aluguel. A diferença está na taxa, Isso. foi isso que ele quis E aí dizer. tava dando menos 150. Isso, perfeito. Aqui, Gabriel, o que acontece? Se a gente trabalhar com um 0,5 sobre de aluguel, né, foi o que eu coloquei, 0,5, você pode ver que aqui embaixo, a gente está trabalhando com uma rentabilidade muito baixa, que lá no final das contas, né, o que é o final das contas? Todo o processo que ele fez de pagamento de consórcio, né, menos
o que ele está recebendo de rentabilidade do aluguel. Então, lá no final, você vai olhar assim, quanto que eu paguei para ter esse imóvel? Vamos falar assim, né? Claro, R$ 154.000, que foi o que você tirou do seu bolso, porque o outro lado da rentabilidade pagou. Beleza? Então, o outro papo que eu fiz aqui, que esse aqui, vamos falar que é moradia, tá bom? Você está alugando um imóvel para morar e para viver naquele imóvel. Se eu coloco o trabalho, por exemplo, um Airbnb, que ele me paga 1,3, vamos dizer assim, eu tenho imóvel de Airbnb, minha esposa tem, na verdade, né? Não sei, minha esposa é meu também, vamos falar a verdade. A minha esposa tem. Ele vendeu para ela, tá vendo? Olha que legal. Dá 1,3 mais ou menos assim o imóvel em Arraial do Cabo, né? Entendi. Então, assim, aqui você pode ver que a rentabilidade aumentou e eu consigo pagar tranquilamente até o final o valor das parcelas, né? E o mais legal de tudo isso, você consegue saber quanto que seria o seu fluxo. Aqui, claro, fica negativo porque você não tem o imóvel alugado ainda, tá? E aqui você consegue saber o fluxo que entra de crédito líquido para você. Por que a gente trabalha de 1,3, de 1 a 1,5? Eu botei 1,3 como timer aqui, né? Porque normalmente, até vi a pergunta do Vitor sobre a vacância, né? A vacância, ela é muito baixa quando você tem um imóvel para Airbnb e você utiliza uma plataforma para fazer essas locações. Que eu digo plataforma, Housee, Charlie, essas empresas que trabalham com locação de imóveis. Porque a rentabilidade dela é sobre a locação. Então, quanto menos ela alugar, menos ela ganha. Então, ela precisa sempre estar alugando cada vez mais, para cada vez mais alugar. Isso é fato. Então, assim, por exemplo, em São Paulo, onde é a maior concentração hoje de Airbnb, ali pela Vila Olímpia, Brooklyn, aqueles lados todos ali, Itaim, ali é 70% de imóvel alugado todo ano. Então, assim, é 70% da locação ali. Então, assim, joga muito alto. Então, por que a gente joga 1,3 de 1 a 1,5 de rentabilidade no Airbnb? Porque ele dá mais e você tem os custos, né? Que é a plataforma que você paga, e os outros custos da plataforma. Na verdade, é só a plataforma, né, que você paga de custo ali, que é uma percentual sobre tudo, e ele faz a gestão. Então, sobra líquido ali mais ou menos de 1 a 1,5. Né? Isso aqui é dado que nós buscamos juntos às empresas, né, que trabalham essa operação. Então, por isso que a gente trabalha muito forte a questão do Airbnb. Imóvel para comprar, para botar para alugar, cara, confesso para você, e eu acho que aqui todo mundo sabe de mercado, que é muito difícil você conseguir imóvel para alugar hoje a 1%. Né? Ainda mais em cidades grandes, enfim. Em cidade pequena também, eu acho que é muito difícil ter um imóvel que te paga 1%. Então foi esse o comparativo que eu fiz aqui, Gabriel. E obrigado pela pergunta. Então, acho que eu já respondi a pergunta do Vitor também, né? Que é a questão da vacância, né, Vitor? Mas eu digo, eu falei ao contrário, então é 70% de ocupação que tem dentro desses imóveis de Airbnb. Se a gente for trabalhar o imóvel para alugar para família e tudo mais, moradia, aí, cara, infelizmente o mercado para isso está um valor bem abaixo do que a gente pode trabalhar o RED da operação. Mas, por outro lado, ele vai pagar menos do que, por exemplo, né, aquela simulação que a gente fez ali, ele pagaria 154 mil para aumentar do bolso dele para ter um imóvel de 700 mil reais, entendeu? Então, ainda é barato. É ilusório. Ele ganhou também, né? Ele não acertou o C Exatamente. da mosca, mas a mosca ele acertou, né? A gente tem que entender isso muitas vezes. Ô, Jota, eu posso também fazer uma partezinha minha aqui bem rápido? Turma, se Pode? alguém tiver aqui de escritório de investimentos, eu atendo escritório de investimentos hoje. Se a gente quiser fazer uma parceria também aqui com a CS4, não sei se posso fazer isso aqui, mas enfim, Pode? eu trabalho hoje atendendo os escritórios de investimentos, né? Então, assim, a gente faz uma parceria bem grande ali. Nossa parceria é totalmente commission based, né? A gente divide ali e trabalhamos essa operação. Então, você que tem aqui de um escritório de investimentos, um wealth planner ou até mesmo uma consultoria, me procure, depois pede meu contato para as meninas ali, que a gente pode estar atendendo. Eu posso estar fazendo reunião com os clientes de vocês também, explicando todo esse racional aqui. Hoje nós já atendemos mais de 20 escritórios, na verdade a gente está fechando o 20º escritório agora, mas em seguro de vida a gente está em 60 e poucos escritórios, e só com profissionais de alto nível. Né? Então é isso. Obrigado pelo espaço. Legal. Jota, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer o que precisávamos fazer. Cara. E a Fintrax está aí, gente. Quem não conhece ainda, se colocaram no chat www.fin-trax.com, é o nosso site. O nosso site foi repaginado, ele dá boas indicações, mas lembre-se, o que a gente quer é poder te dar um treinamento de 21 dias para que você tenha usabilidade da Fintrax
como que ela pode te ajudar. E isso é gratuito, no final é que você decide ter ou não ter. E das funcionalidades é consórcio, ela é muito ampla. E a gente vai continuar crescendo para ajudar o mercado, porque a gente ama fazer o que a gente faz e é muito gostoso trocar com vocês toda essa experiência. Obrigado, Alex. Obrigado a vocês.